colaboradores tipo A, B, C, D, F, G, H, I, J, Z. Não pode, não pode. Então, a aparência de uma empresa nova, ela é aparentemente menos despótica, ela é aparentemente mais participativa. Este aparente aqui, eu não tenho tempo de entrar na discussão teórica, no sentido hegeliano e marxiano. É uma aparência que é real, mas que é aparente porque é uma realidade muito parcial. No passado, você entrava numa fábrica, você era vistoriado, tá certo? Em todas as partes do corpo. Se fosse uma moça, o segurança que fazia vistoria, tá certo? Que aí ele podia, inclusive, fazer uma incursão mais cuidadosa na parte que ele tivesse mais ânimo para investigar. Nenhum trabalhador gosta de entrar numa empresa ou trabalhadora e ser vistoriada como um potencial ladrão, e na saída é o mesmo, né? As empresas mudaram um pouco esta forma de ser. A vigia é uma espécie de Bentham de que falava, de Bentham não, como é que chama? Do panóptico do Bentham, né? De que retomou o Foucault, né? Para que a gente possa fazer uma referência de algo que vale pensar, né? Nos anos mais recentes. Não é mais aquela concepção circular original, mas você não tem mais divisórias nas empresas, né? Todo mundo está vigiando todo mundo. O gestor está vigiando todos e, por via das dúvidas, todos estão vigiando o gestor também. Né? Esta aparência de mais liberdade, é a aparência, tem um contraponto. Então vamos dizer assim, vamos por hipótese, esta aparência de liberdade, cujo despotismo é mais interiorização, mas é menos um despotismo, menos, não quer dizer que desapareceu, longe disso. Eu estou procurando, repito, eu estou apontando aqui as diferenças, no limite, para entender o ponto que eu quero tentar concluir. Como o tempo é pequeno, eu quero tentar concluir sem me demorar muito no que eu quero falar depois, né? Então, nesse cenário, as empresas têm a aparência de maior liberdade, mas a empresa flexível liofilizada é a empresa da corrosão dos direitos. É o terceirizado A, o B, o C, tá certo? O trabalho parcial, part-time, trabalho temporário, e aí vai. Todos esses tipos de precarizações do trabalho, né, que marcaram o mundo do trabalho atípico, do trabalho precarizado, flexibilizado, terceirizado, de tal modo que o capital possa ampliar a força de trabalho e reduzir sem os custos da velha empresa terrorista e fordista que você tinha que demitir em massa e depois contratar em massa. Agora não, você tem um núcleo duro que mantém a empresa funcionando, seja a empresa industrial de serviços, um banco, uma escola, ou o que for, e você amplia nas terceirizações e reduz nas terceirizações de acordo com a oscilação do mercado. É o melhor dos mundos do capital e o pior dos mundos por trabalho. Portanto, esta precarização na empresa liofilizada, ela é mais sutil, ela é menos despótica na virulência e mais interiorizada nas formas do estranhamento. E ela cria uma amálgama de trabalhos e de formas de ser do trabalho, onde, e isso é muito importante para nós pensarmos, todo tipo de trabalho existente hoje, o capital procura extrair, no que puder, no mínimo, coágulos de mais valor. Então tem uma geração. O Habermas errou feio, meu Deus, ele está rodopiando até agora. Um dia a gente vai tentar até ajudar ele a parar, falar, tá bom, já está rodopiando há uns 20 anos, tá bom, né? Já está tonto, tá certo? Não é que a teoria do valor acabou, não tem mais teoria do valor. O que nós estamos vendo hoje, né? E eu escrevi recentemente um artigo que vai sair na revista da Praia Vermelha, né? Sobre a convite da revista, sobre as precarizações, né? A informalização, o debate de fundo desse tema, né? Vocês podem conferir lá, eu tenho impressão que demora uns meses ainda para sair, né? A revista, talvez 2, 3 meses, tá certo? 4 meses, enfim, né? Um número dedicado a esse tema da precarização. Né? Cada espaço de trabalho invisível, o capital está gerando mais valor, ou potencializando. O Infoproletários, que Rui e eu publicamos recentemente, foi para entender isto. Tem uma categoria hoje que muitos pensam que é o supra-sumo, né? Eu sou
trabalhador das tecnologias de informação. Ah, bom, então isso é importante. Eu sou trabalhador das tecnologias de comunicação. Ah, isso é importante. Né? O que é isso? É um trabalhador que vivencia um maquinário informacional de ponta, num lado, e condições pretéritas de trabalho que lembram quase o lumpen proletariado. Por isso que a Ursula Hughes, uma socióloga do trabalho inglesa, que publicamos nesse livro também, chama de cybertariado, trabalho cyber em condições de lumpen. E o nosso infoproletário, expressão que o Rui e eu utilizamos para dar o nome a esse livro, foi para provocar. É o proletariado informal. Tem a aparência do topo, mas como é um mito do topo, ele, de fato, tem as suas condições de trabalho bastante degradadas. O polo de base, aqui embaixo, do infoproletário é o telemarketing. Todos vocês aqui, certamente, ou já trabalharam, ou têm algum amigo, ou tem algum parente, uma amiga, uma pessoa da família que trabalhou no telemarketing. 6 horas de trabalho, 15 minutos para o almoço, 5 minutos para fazer as necessidades mais básicas, e olhe lá, que se puder não fazer nos 5 minutos, melhor. Se isso traz consequências para a saúde feminina, não importa. Eu cheguei na minha pesquisa a ter informação de um supermercado em Minas Gerais, que na indústria do supermercado era um transacional, né? Claro. Né? Fazendo do nosso país o laboratório. Né? E sempre imagino que nos trópicos nós sejamos mais lerdos, talvez pelo calor, né? Eles imaginam que a gente fique muito... Porque o país é muito quente, é tropical, então a dimensão cerebral aquecido ele funciona menos. E essa transacional estava dando fraldões para as suas trabalhadoras, para que elas não precisassem sair. Eu não estou brincando. Eu escrevi isso inclusive no Jornal do Rio. Eu não dou o nome dessa empresa, porque se a gente não tem prova material, eles processam a gente, aí tem que pagar 500 mil reais para sair livre de uma dessa, ou sermos condenados, entende? Então, né? Mas eu publiquei isso em livro, e eles leram. Sabe, tem gente olhando. Não é assim. Nós estamos atentos. Aí é demais. Eu pergunto no artigo que publiquei, na época que eu escrevi no Jornal do Brasil aqui, quinzenalmente, né? Usava aquela minha coluninha lá para fazer as denúncias da precarização do trabalho e a tragédia política. É um dia sim, um dia não. Trabalho e política. E aí eu me divertia um pouco também. Né? Até uma hora que cansou, parei de colaborar. E eu disse assim, essa transnacional, será que ela experimentou dar fraldões para a mulher trabalhadora do seu país de origem? Eu disse sim e não. Não porque a mulher de origem, a europeia, se ela vier com essa proposta dessa, ela enfia o pé na caixa, imagina que aquilo seja a mesa, ela enfia um pontapé lá, que aquilo rola a ladeira abaixo, entende? Mas essa transnacional deve ter experimentado no país europeu, aonde? Nas imigrantes, claro. Tem sempre um imigrante que vem cá, você quer o trabalho? Quer? Nós pagamos 40 para a mulher francesa, inglesa ou italiana, tá certo? Tá. Para você vamos pagar 2,5, tá bom? Ela falou, tá bom. Eu vim aqui, porque no meu país eu ganho 0,25, aqui já é 2,5, já melhorou 10 vezes. Esse amálgama de trabalhadores e trabalhadoras precarizados, né? Alguém imagina aqui, eu vou dar alguns exemplos e depois tento fechar, né? Para não passar muito do nosso horário, né? Alguém imagina aqui que trabalhadores bolivianos, trabalhadoras, fundamentalmente trabalhadores bolivianos, imigrantes, trabalham em indústria têxtil de confecção em São Paulo, 17, 18 horas por dia? 17, 18 horas por dia, com salário que quando muito, chega num salário mínimo. Vocês sabem quantas toneladas de cana cortam por dia um trabalhador na grande agroindústria que o Lula dizia que são os heróis do mundo? Não, mas o Lula é um pícaro, né? Certo? Os heróis são da agroindústria, entende? Atenção! É muito importante, porque o Lula pinta como pai dos pobres, mas é a mãe dos ricos. E ele não é original nisso. O Getúlio já fazia isso. O trágico é que o Getúlio fazia isso bem e o Lula também. Só que o Getúlio era originário, era um estancieiro dos Pampas, era um grande latifundiário. E o Lula era um operário metalúrgico. E para eu não avançar nesse debate, que não é esse debate que eu quero fazer aqui hoje, né? Houve um banqueiro, há 5 anos atrás, que publicou em São Paulo
que nada melhor do que um ex-escravo para nos servir. E se a esse ex-escravo que ele estava se referindo tivesse verve, mandava prender esse banqueiro. Mas quando a verve se perdeu, né, no mundo democrático, cada um fala o que é. Tá certo? Mesmo que seja uma assinte deste, que neste caso não é assinte. Neste caso não é assim. Tá? Porque quando o Lula diz que os heróis, a agroindústria são heróis, 10 toneladas de cana trabalhadores cortam por dia. São 10 mil podadas. Eu sempre falo podão, aquele instrumento que eles podam, eu lembro de uma outra coisa, muito parecida. Tá? No Maranhão, esta jornada de trabalho pode chegar a 17 toneladas por dia. Quando o trabalhador vai medir a medição do final do dia, 17 viram 12, 13, entende? Porque a balança do patrão é muito cheia tem muitos fluidos, tá certo? Então ela é muito ágil, ela sobe e desce, né? Entende? Tem crianças trabalhando no Japão, os operários Dekasegi mais recentemente é o imigrante brasileiro no Japão. Mas o Dekasegi é uma palavra japonesa que significa um migrante do interior do Japão para os países, do interior do Japão para cidades urbanas. Eles dormem em cápsulas, porque eles não têm dinheiro para comprar, para morar, alugar apartamento. Dormem em cápsula, alugam uma cápsula de vidro. E hoje em dia tem cybercafés do Japão. Puxa vida, 5 minutos, meu Deus do céu. Eu vou dar um exemplo do Japão e pulo. Do Japão, e talvez cite o exemplo, né, das mulheres trabalhadoras que chegam a trabalhar 90 horas por semana na América Central, entende? O emprego doméstico. 90 horas por semana. Imagine quanto dá isso por dia. Né? Se a semana tem 7 dias, 10 horas por dia, seriam 70. É pouco. É mais. Né? O que significa isso? Para tentar fechar nesses 5 minutos. Então. Eu não vou citar outros exemplos, mas isso basta. Não é? Que nós adentramos numa nova era de precarização estrutural do trabalho, onde as formas de precarização tendem a ser a regra. As normas de trabalho estável tendem a ser a exceção. E nesta massa de trabalhadores e trabalhadoras invisíveis, são geradoras de valor. Vou dar só um dado para vocês. Um trabalhador do infoproletariado, trabalhador da indústria de software, que faz um software, ele pode gerar um produto com 1 milhão, o mesmo programa. Então a potencialização do valor que daí decorre é imensa. Só mesmo um marxismo muito rústico e muito brucutu é que pode imaginar que o trabalhador seja restrito ao trabalhador manual e à fisicidade da matéria. Né? O capital hoje converteu todos os espaços de atividade em maior ou menor espaço de criação de mais valor, em condições degradadas do trabalho. Por isso, talvez pudéssemos dizer, né, que nas várias formas de precarização do trabalho, de informalização, o informal tradicional, ao trabalho assalariado que tem a aparência do trabalhador de conta própria, mas que não é um assalariado sem contrato. Há múltiplas formas de ser de informalidade, que nós também apresentamos no Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil 2, detalhadamente. Né? O que talvez fosse interessante aqui fechar é o seguinte: a flexibilização dos direitos do trabalho, tema da nossa mesa aqui, é a condição exigida pelos capitais em escala global para que a produção enxuta, polivalente e multifuncional não tenha constrangimentos legais. Como é que você desmonta os direitos do trabalho